Deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui. Meu nome é Paulo Júnior, eu sou empresário no e-commerce há mais de 10 anos. Então, quando eu iniciei o e-commerce, o e-commerce brasileiro ainda estava engatinhando, não tinha nada praticamente de ferramenta, plataforma. Então, foi um período muito difícil, tanto que nesses 2 primeiros anos do e-commerce, eu dividia a minha atenção entre o e-commerce e um outro trabalho que eu tinha, né? A minha formação é marketing, eu atuo na área de marketing há mais de 20 anos também, já atuei em trade marketing, merchandising, né? Atuei em algumas multinacionais do setor de construção civil, telefonia, informática. E depois que eu iniciei meu trabalho com e-commerce, eu comecei a me aprofundar em marketing digital, em inbound marketing, redes sociais, marketing de relacionamento, enfim, toda essa área que envolve esse tema. Aí, há mais ou menos uns 5 anos, o Adailton, nós contratamos o Adailton, que ele é um amigo nosso de longa data, contratamos ele para fazer uma consultoria financeira e administrativa aqui na nossa empresa. Aí ele me chamou para criar um projeto para ajudar as pessoas a empreender, né? E juntar uma espécie de uma consultoria com o objetivo de envolver todas as frentes de uma empresa, financeira, ADM, RH, né, a parte trabalhista, marketing, vendas. E esse projeto ficou engavetado há mais ou menos uns 5 anos. E agora, uns 2 meses atrás, na verdade, a gente retomamos, né, esse nosso desejo e vendo toda essa dificuldade pelo que os empresários e o país têm passado aí nesses últimos 2, 3 anos, né? Tem ficado bastante difícil. Aí nós resolvemos desengavetar esse projeto e criamos esse canal, Doutor Gestão 360, que na verdade o objetivo dele é ajudar todos os empresários, empreendedores ou quem tem uma ideia na cabeça e deseja empreender e não sabe como começar, envolvendo as nossas experiências para ajudar essas pessoas. Então, se vocês quiserem... Voltou. Oi, Adailton. Voltou? Adailton? Oi, Adailton. Tá Oi, escutando? Paulo. Tô Legal. escutando. Bom, então, aí nós criamos esse canal, Doutor Gestão 360, então a ideia é compartilhar nossas experiências e postar conteúdo relevante para ajudar a todos, seja empresário, empreendedor, autônomo, né? Porque muitas empresas quebram, não passam do segundo ano, justamente não por falta de ter um produto bom ou um serviço bom. A grande maioria das empresas quebram prematuramente pela falta de conhecimento em gestão do negócio, né? Às vezes empresas que oferecem produtos excelentes acabam não tendo uma longevidade, justamente por causa disso. Então, nosso objetivo foi esse, tá? Na descrição do vídeo tem as nossas páginas, nossas redes sociais, o blog, tá? Vocês vão notar que está iniciando, tem pouco conteúdo, mas nós vamos aí, na medida do possível, tá postando bastante material para vocês. E a nossa ideia é ajudar a vocês levarem o negócio de vocês ao sucesso. Essa é a nossa primeira live com esse tema, né, da Doutor Gestão, e vendo toda a dificuldade, as dúvidas, né, que as pessoas estão tendo na área financeira hoje, devido a essa pandemia, essa crise que estamos todos enfrentando, portas fechadas. Nós trouxemos aqui o Dr. Fábio Henrique Pereira, que ele é advogado, inscrito na OAB, na subseção de São Paulo, porque ele é pós-graduado em Direito Trabalhista, Direito Civil, e ele é consultor especializado em Direito aplicado ao terceiro setor também. Trouxemos também a Márcia, ela é contadora
Ela é coordenadora de cursos presenciais e cursos à distância. Ela é proprietária de um escritório contábil também, o Contrefisa, que fica em São Paulo, e tem mais de 35 anos na área contábil e fiscal. E o próprio Adelton Rodrigues, né, que é gestor de negócios empresariais, professor universitário com larga experiência em administração de empresas, negociação com bancos e instituições financeiras. E o foco dele nesses últimos anos é realmente esse: auxiliar empresas e empreendedores a buscar capital de giro, com fundos de investimento, e alavancar novos projetos também, e também dar aquele olhar 360 graus dentro da empresa, gestão de pessoal, a própria gestão do capital de giro, entre outros. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá. Eu queria também informar que o chat está aberto a perguntas, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, podem começar a soltar as perguntas. Então, vamos lá. Doutor Fábio, uma coisa que a gente tem ouvido bastante aí do pessoal, o pessoal está bastante em dúvida, é com relação aos aluguéis. Por exemplo, tem muita gente que tem o contrato, aí o aluguel vencendo agora no dia 5 e não tem o valor para pagar o aluguel, não tem o valor integral. O que você sugere que eles façam? Paulo, obrigado, tá? Quero trazer aí primeiramente aí o meu boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo aí da maneira mais limpa possível. Quero agradecer também aí a gestão aí 360 por ter me convidado para fazer parte desse webinário, tá? Tá sendo um prazer. E como o Paulo já comentou, meu nome é Fábio, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de São Paulo. Sou sócio administrador aqui da FH Pereira Advogados e espero aí que a gente possa estar colaborando não só nessa questão do aluguel, mas em todos os outros pontos que venham a ser abordados. Tá? Paulo, em relação ao seu questionamento, em relação aos contratos de locação, eu entendo aí, pelo que temos acompanhado aí com alguns clientes, que deve ser feito primeiramente uma tratativa, né, juntamente com os proprietários, no sentido de prorrogar esse vencimento, né, caso o empresário ele não possua recursos no momento para fazer a quitação de maneira pontual, até porque nós sabemos que grande parte aí dos micro e pequenos empresários eles estão com uma grande dificuldade, principalmente restaurantes que só estão atuando como um delivery. Então, a alternativa que nós vislumbramos, em princípio, é a negociação. Né? É importante também avaliar se todas as partes do contrato estão cumprindo com as suas obrigações. Tá? Porque se uma delas não tiver cumprido com a sua obrigação, também caberia aí até uma notificação para estar pontuando a parte contrária a esse descumprimento contratual. E assim, nós vemos como melhor alternativa essa tratativa extrajudicial. É claro que há uma possibilidade de se depositar judicialmente esse valor, porque também existe aquela possibilidade onde o empresário ele vai ter apenas uma parcela do aluguel, só que muitas vezes o proprietário do imóvel pode se recusar a receber. Então também existe essa possibilidade de ser apresentada perante o Poder Judiciário uma ação de consignação e pagamento, mas não é o mais recomendado, porque acredito que todas as partes estão num momento aí de dificuldade. Legal. Então, se, por exemplo, o proprietário do imóvel se recusar a fazer qualquer tipo de acordo ou de negociação nesse momento, o recomendado é o quê? Entrar com uma ação, depositar em juízo, o que você recomenda?
Uma vez exaurido, né, essa parte extrajudicial, aonde o proprietário se mantenha firme no sentido de não prorrogar, de não efetuar abatimento, não diria, tá? Queria dar uma boa tarde aqui à Vilma, ela é da APABB, cliente nosso, queria saudá-la, desculpe aí abrir esse parênteses. Mas então, esses contratos de locação, existe essa possibilidade de ser apresentado uma ação de consignação em pagamento, tá? Mas sempre deixando claro que não há nenhuma legislação que obrigue o proprietário a fazer qualquer tipo de postergação de pagamento ou então de abatimento. Tá? O imóvel está sendo utilizado, está à disposição, então cabe aí, devido a esse estado de calamidade que foi instaurado por conta da Covid-19, essa tratativa. Porque até há dispositivos no Código Civil que possibilitam a gente discutir aí a aplicação de mora, né? Mas o aluguel vai ser devido, de toda forma. O melhor caminho é a tratativa extrajudicial, de repente até mediante a nomeação de um mediador, vemos com bons olhos essa questão, porque um mediador ele pode ser uma pessoa imparcial, que atenda aos interesses de ambas as partes, mas há a possibilidade dessa consignação em pagamento. Legal. Não, perfeito. Uma outra pergunta aí que tem chegado bastante para a gente, o pessoal tem perguntado como pagarei meus funcionários nesse momento de portas fechadas, ninguém está faturando, tem alguns locais aí que já passou de 10 dias, né, esse período de obrigatoriedade de quarentena, e todo mundo, assim, a grande maioria dos empregados tem essa dúvida, né, como eu vou pagar os meus funcionários? Como é que está se tratando? Como é que está chegando para você, doutor, essa questão? Então, assim, essa é uma grande dúvida que tá surgindo, né? Houve a publicação da MP 927, agora pelo, pelo nosso presidente, né? Essa MP, ela traz as medidas justamente que visam aí resguardar a atividade econômica, visa resguardar os postos de emprego. Então, essa questão do pagamento dos funcionários, ainda definido, nós não temos nada, não há nenhuma lei, nenhum decreto ainda falando. Nós temos notícia, né? No último dia 27, agora de março, foi anunciado 40 bilhões aí para financiamento de micros e pequenos empresários. Então, por hora, nós estamos recomendando que se aguarde, porque acreditamos que o poder público ele vai ter que socorrer essa parcela de micros e pequenos empresários, porque eles representam uma fatia considerável da nossa força de emprego, tá? Mas nós vemos como alternativas algumas questões do tipo, o empresário ele pode se valer da busca de créditos alternativos. Nós tivemos uma resolução do Conselho Monetário Nacional, onde ele possibilitou que as fintechs, né, aquelas empresas, instituições financeiras, que hoje em dia nós temos diversas aí via aplicativos, onde o BNDES ele não pode disponibilizar recursos diretamente para micros e pequenos empresários, mas ele fez um aporte de recursos para essas fintechs por meio dessa resolução que foi editada recentemente, e daí esse crédito vai ser uma alternativa para aqueles empresários que não possuem recursos, nenhum tipo de reserva para honrar com esses pagamentos. Legal. Não, legal, doutor. Voltando só, respondendo uma pergunta aqui, a Marcela Carrilho, ela perguntou sobre a questão anterior, por que não é recomendado o desconto? O desconto, Paulo, o desconto ele pode ocorrer dentro de uma livre negociação entre o empresário e o proprietário do imóvel.
que eu coloquei é que não há nenhuma obrigatoriedade legal, né? Porque o imóvel ele está sendo disponibilizado, o uso ele não está sofrendo nenhum tipo de restrição por parte do proprietário, então não há nenhuma norma que obrigue, até o momento, né, deixar bem claro isso, até o momento não há nenhuma norma que obrigue o proprietário a oferecer esse desconto, um abatimento. Mas é claro que isso pode ocorrer dentro de uma tratativa, porque é de interesse do proprietário a manutenção do contrato de locação e também é de interesse do empresário ter aquele posto que, via de regra, já pode estar consolidado, tem um fundo de comércio e assim por diante. E também uma outra coisa que para o proprietário do imóvel também, se ele falar não quero e recusar qualquer tipo de negociação e pedir o imóvel, eu acredito que também não seja uma boa ideia por parte dele, porque com esse problema que estamos enfrentando, a chance dele reocupar esse imóvel num tempo rápido é muito pequena. Com Então, certeza. às vezes é melhor é melhor pingar do que faltar, né? Minha mãe, minha avó sempre dizia isso. Então, às vezes, essa negociação, porque nós temos que saber que do outro lado existe um empresário, o dono do imóvel é um empresário, né? Com Então, certeza. assim, temos que pensar nesses dois lados aí e buscar uma saída melhor aí para todos. Tem uma outra questão aqui, ó. Tenho Paulo, dois funcionários. Oi. até se você me permite, em relação a essa parte de locação, nós temos um bom exemplo que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, que representa em algumas redes como o Iguatemi, Multiplan, BR Malls. Então, ela representa aí as maiores redes, vamos dizer assim, de shopping centers. Ela anunciou que a cobrança do aluguel dos lojistas vai ser adiada para o final da crise, né? Então isso já é um caminho que de repente pode ser seguido, né? Não que isso seja aplicado a todos, né? Porque a gente está falando aqui de uma associação de shopping centers, né? Que é uma associação, assim, vamos dizer, tem uma condição financeira muito melhor do que aquele proprietário de um único imóvel, mas já é um caminho, né? Onde estão sendo tomadas medidas para facilitar e para que superemos aí juntos esse momento de pandemia. Ô, Fábio, ô, Paulo, só complementando o que o Fábio está falando, assim, para o shopping center, eles pagam aluguel, um bom percentual em cima do faturamento. Então, assim, como o faturamento é zero nesse período, então, assim, fica fácil eles jogarem essa questão. O problema vai ser posterior, quando retornar, porque ele retorna, começa a faturar e tem todas as contas para pagar. Então, assim, aí é que entra a questão do empresário e ajustar o fluxo de caixa dele, porque ele fatalmente vai ter problema. Então, nós vamos ter muitos problemas de alguns pequenos lojistas de shopping ter que fechar, porque não vai ter receita para fazer frente ao aluguel que ele vai ter que pagar, porque agora o faturamento é zero, então vai pagar aluguel do quê? É zero? Então, assim, é cômodo para eles, os donos de shopping center, dizer isso. Né? Então, assim, todo mundo tira o seu lado e vai para fora. E o Fábio comentou sobre a pergunta que teve aí sobre a questão de pagamento de funcionário. Os bancos ficaram esperando durante muito tempo. Assim, o governo liberou 40 bilhões de recursos. Só que, desses 40 bilhões, os bancos vão entrar só com 15%, que vai dar 6 bilhões. Ou seja, o risco é zero. Então, ninguém quer correr risco. Então, todo mundo tira. O problema vai ficar para o próprio governo, ou seja, vai ficar para nós contribuintes. Essa conta, quem vai pagar vai ser talvez os meus bisnetos, meus tataranetos. Então, assim, é por isso que a cobrança vai vir, né, Dailton? a cobrança vai vir. Então, assim, por isso que o Bolsonaro fica batendo pesado aqui, essa conta vai ficar pesada, vai ficar pesada. Em algum momento, nós vamos sair dos 39% de imposto que nós pagamos para 40%, 50%. Então, assim, eu quero ver quem vai reclamar depois. Então, essa é a próxima consequência.
Então, assim, todo mundo quer ter o menor risco possível, né? Então, só complementando o que o Fábio está colocando, eu acho interessante. Legal. Obrigado, Adelton. Ô, doutor Fábio, a Franciele perguntou se, em caso de locação residencial, essas garantias que normalmente o proprietário pede, né, depósito, esse tipo de coisa, pode ser utilizado nesse momento, eles podem lançar mão disso, né, para conseguir ficar um período sem o pagamento desse aluguel? O depósito, eu vejo que ele é mais fácil de ser utilizado, né? Acredito que também há o seguro fiança, né, que são feitos com companhias de seguro. Para a utilização desse seguro fiança, por exemplo, acredito que teríamos que colher a anuência das seguradoras, tá? Então, fica a critério de normas dessas empresas. Em relação a um depósito, aqui a pergunta, se não me engano, é sobre a alocação residencial. A alocação residencial, grande parte delas tem aqueles chamados depósitos que são feitos em relação ao valor de 3 aluguéis. Então, eu acredito que é uma possibilidade, porque esse depósito ele é justamente para ser utilizado em questões emergenciais para socorrer o proprietário. Eu vejo como totalmente viável. Legal, perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Tenho 2 funcionários que me ajudam no e-commerce. Penso em dispensá-los, pois não tenho como pagar para eles ficarem em casa. Né? Eu devo demitir os 2? Como é que eu faço? Dou férias? O que é o ideal fazer nesse momento aí com relação a funcionário? No caso dessa questão do e-commerce, eu entendo, se a opção for pela dispensa, primeiramente, aí o Adailton que não me deixa mentir, entendo que o empresário deve fazer um estudo para ver se é viável isso. Porque, assim, como eu disse no começo, tem aquela MP 927 que foi editado pela União. Essa MP ela é justamente para preservar a força de emprego. Então, se eu quero demitir, eu acho que tem que ser feito um estudo. Primeiro eu vou na MP e vejo quais são as alternativas que eu posso me valer. Eu acho que nenhum empresário quer sair demitindo à torta e direito, porque de repente você tem uma força de emprego que você vai perder nesse momento, que lá na frente também pode ser difícil recuperar, porque de repente é um funcionário que já recebeu treinamento, alguma coisa, já conhece os seus produtos, enfim. Mas se realmente se chegar nessa possibilidade aí, preciso fazer a demissão, então a dispensa vai ser como qualquer outra. Ele vai ter que fazer todos os recolhimentos, né? E então pode ocorrer essa demissão. Então, só complementando aí, Paulo, só complementando o que o Fábio está dizendo, justamente isso aí, assim, ele tem que ver o fluxo de caixa dele. Se ele tem caixa para pagar o funcionário, porque às vezes, eu quero demitir, mas vai pagar? Não vai pagar. Se ele tiver dinheiro para pagar, assim... De repente, Adailton, de repente, uma demissão sai mais cara do que, por exemplo, ele conceder uma férias, uma licença remunerada. Né? Ou então, de repente, ele pode estabelecer um sistema de banco de horas, onde ele vai conseguir compensar isso lá na frente. Então, eu acho que é nesse sentido. Antes de tomar qualquer decisão, aí, é claro que todo empresário está bem aflito, né, nesse momento. Mas eu acho que um estudo preliminar seria muito bem-vindo. Então, Fábio, só complementando aí, assim, dentro das medidas desses 40 bilhões que o governo está soltando, assim, a saída é a seguinte: se esse funcionário está registrado, assim, o que o empresário pode fazer? Ele tem a folha dele de pagamento assim, oficial, né, que o funcionário está registrado, ele apresenta no banco que ele mantém contato, e ele pode se financiar esse salário durante 60 dias. Exatamente. 2 meses, abril e maio. Aí uma ele possibilidade de ser prorrogada ainda, hein? De ser prorrogado. Não, e mais ainda, esses 2 meses que vão ser financiados, vai ser jogado uma carência de 6 meses e vai se pagar em 36 parcelas. Eu acho que assim, analisando o fluxo de caixa dele, vai ser muito viável ele fazer essa jogada
de transferir daqui a 42 meses, ele decide o que vai fazer. Então, assim, é uma saída para ele. Então, assim, tem muita gente perdida, desesperada, sem saber o que fazer. Então, assim, tudo tem que fazer um estudo, caso a caso. Então, assim, cada empresário tem uma situação, então tem que ser analisado. Feito o fluxo de caixa dele. O que acontece, assim, hoje, os pequenos e médios empresários brasileiros não fazem fluxo de caixa. Ele faz igual na casa dele. Ele vai pagando as contas e vai fazendo serviço. Vai entrando recurso e vai fazendo. E não faz um planejamento a curto, médio e longo prazo. Ele faz o que está dando. Só que agora, você está num momento que você tem que fazer o quê? Você tem que ter um fluxo de caixa para determinar o seguinte: qual é a minha capacidade de capital de giro que eu preciso? Então, assim, existe toda uma técnica, um estudo para você viabilizar o projeto. Então, assim, eu tenho que saber o seguinte: qual o prazo que eu preciso desse recurso, quando eu vou pagar, eu vou ter essa receita para pagar esse empréstimo. Então, assim, só que você vai jogar para 36 meses, lá para 6 meses. No 7º mês, você já tem que ter receita para pagar a primeira parcela. A taxa de juros não é baixa, mas ela está bem acessível, é 2,9 ao mês. Então, dá para você pagar. Então, assim, você consegue fazer um planejamento, ou se organizar e não se desesperar. Vou mandar embora. O Fábio falou, fica mais caro você mandar o funcionário embora agora do que você fazer um planejamento para ajustar essa situação. Uma coisa é certo, Paulo. O governo ele está implementando aí algumas medidas, como esses 40 bilhões que vão ser injetados na economia, justamente para manter a força de trabalho. Né? Então, se você quer demitir, de repente esse não é o momento, tá? E só complementar? Claro, Márcia, por favor. Desculpa. Só assim, e conscientizar, os empresários, eles têm que se conscientizar da seguinte situação. A empresa é um PJ, ele é um PF, ele não pode... o dinheiro que está na empresa, ele não pode usar para si. Por isso que já existe um Prolabore. Ele tem que entender que faturamento é empresa, pessoa jurídica. O que ele vai receber de Prolabore é o salário dele. Então, hoje, a gente tem que conscientizar esses empresários que, assim, tem que haver a redução de despesas. Então, começa por ele essa conscientização que, para ele sobreviver, não pode ser com o dinheiro da empresa, entendeu? E sim com o valor estipulado que ele possa manter as condições dele como pessoa física. Então, o que acontece muito é isso. Inclusive, até falo justamente para os meus clientes, entendeu? O valor que entra na empresa, o valor não é seu. Você não pode misturar. É onde há situações hoje de quebra de empresas, empresas cancelando, o que a maioria. Então, assim, porque eu tenho lá no banco 200 mil. Então, esses 200 mil, o que eu vou fazer? Pagar a ração do meu cachorro, entendeu? Vou fazer uma viagem, vou para os Estados Unidos, usar aquele dinheiro, e não é. Então, assim, a maioria hoje dos empresários, os novos, principalmente os novos, tem que ter uma noção do que é uma contabilidade, do que é uma administração, porque senão não consegue, não vai conseguir. Com a crise hoje que estamos, não vai conseguir. Isso é chamada confusão patrimonial, né, Márcia? Exatamente, é isso aí. Márcia, sabe qual o detalhe aí? O problema é o seguinte: que a gente, nessa vivência que a gente tem aí do mercado, e a gente sente e percebe os empresários, os empreendedores. A grande problemática é o seguinte: quando você fala em Prolabore, você fala o seguinte: eu vou ter que pagar o INSS, Sim. eu vou ter que pagar o imposto para o governo. Ele diz o seguinte: não, pagar imposto eu não quero. Então, se ele quer um salário de 10 mil, ele vai ter que pagar o imposto referente ao Prolabore de 10 mil. Ponto. Entendeu? Assim, só que ele não quer, ele prefere fazer o seguinte: fala assim, contador, lança aí 2 salários mínimos, vou pagar sobre isso daí. É isso que ele faz. Aí não vai sobreviver, não é? Aí é o que acontece. Exatamente. Aí é onde entra o que o Fábio está falando, mistura a PJ com a PF, e aí há uma confusão patrimonial. Então, assim, fica difícil. Então, assim, essa conscientização, assim, essa crise que estamos vivendo, justamente, eu acho que ajuda aí. Então, assim, as pessoas terem a consciência, aí eu preciso, para sobreviver,
R$ 10.000. Ou seja, se eu tivesse empregado, qual o salário que eu ganharia? Eu ganharia R$ 10.000. Então, eu vou ganhar 10 mil. Se você é empregado, você não vai pagar os impostos, você não vai pagar imposto de renda, você não vai pagar INSS, não vai pagar tudo isso. Agora, quando você é empresário, não, eu só vou pagar só dois. Então, você vive com dois, ajusta a sua vida para dois. É isso que acontece. Então, bom, e com relação voltando à questão de funcionário, colaboradores, eu posso reduzir a jornada de trabalho, doutor, e reduzir o salário também? Como é que está essa questão aí? A redução é um tema, vamos dizer assim, bastante controvertido, né? Porque nós temos na Constituição, lá no artigo 7º da nossa Constituição, se não me engano, inciso 6º, uma questão que ela trata justamente da irredutibilidade do salário, tá? Então, via de regra, não seria possível. Só que também há um dispositivo na CLT que ela entende como lícita, quando ocorrido algum motivo de força maior, e esse motivo de força maior não for por culpa do empresário, não for por culpa, ser algo que foge à sua responsabilidade, é possível, né, a redução. Eu vejo assim que se ocorrer a redução salarial, é importante que também ocorra a redução de jornada, tá? E que isso não ultrapasse aí 25% do salário, tá? Que já acredito que seja uma boa fatia a ser reduzida, dependendo até do salário que a pessoa receba. E também recomendo que essa redução ela só perdure durante o estado de calamidade, tá? Findo aí esse estado de calamidade, o salário voltaria aos seus patamares normais. E outra recomendação importante é que seja feita via acordo individual escrito, tá? Que isso vai fazer parte do contrato de trabalho. Não adianta a gente sair reduzindo. Você sugere que seja homologado, doutor? E você sugere que esse acordo tenha a homologação no Ministério do Trabalho ou apenas um documento informal, os dois assinando já é o suficiente? Hoje, com a reforma trabalhista, é possível que aquilo que for acordado prevaleça até mesmo em relação ao que está disposto em lei, desde que observado previsto na Constituição. Tá? E a MP 927, ela também prevê que seja feita a livre negociação entre as partes. Então, eu entendo que não é necessário. É claro que se tiver anuência de um sindicato, se tiver anuência de um delegado regional do trabalho, seria ótimo, tá? Mas o momento é de crise e de urgência, então a gente precisa solucionar a questão. De repente, uma alternativa muito boa, dependendo do porte, do número de funcionários, seria a instalação de uma comissão, onde essa comissão faria, às vezes, de negociar os termos dessa redução. Né? Eu vou reduzir 25%, mas você não vai trabalhar 5 dias a semana, vai só trabalhar 3, 2 dias. É tudo uma questão de uma negociação entre as partes, né? Porque é interessante para o empregado manter o seu posto de trabalho e para o empresário, nesse momento, ele tem que reduzir, porque a demanda, né, está infinitamente menor do que quando antes. A gente estava no começo do ano, no momento de retomada da economia. Veio o coronavírus, o Covid-19, e foi uma ducha de água fria na economia. Então, desaqueceu tudo. Então, está tendo uma queda na atividade econômica. Houve uma queda na atividade econômica e tem que se negociar entre as partes agora, Paulo. Legal. Então, eu como empresário também e empregador, eu vejo que algumas medidas, e não só nesse momento, mas sempre que o governo lança algumas medidas para ajudar em algum determinado ponto aí que esteja passando por algum tipo de crise, nem sempre essas medidas elas atendem a todos os portes de empresa, todos os tamanhos de empresa. Então, nesse caso, se, por exemplo, essas medidas que o governo soltar para incentivar a não demissão, se nenhuma se encaixar dentro da realidade da minha empresa, então
eu posso chamar, se for uma empresa grande, enfim, chamar uma comissão, ou então chamar os funcionários individualmente e propor uma solução visando que os dois lados fiquem satisfeitos e assinar e colocar num papel e depois eu sei que não dá para garantir nada se algo for para julgamento, enfim, mas eu posso garantir um pouco de segurança com relação a isso, de não tomar um processo trabalhista lá na frente? Então, a finalidade de se instaurar uma comissão de empregados que os represente é justamente esta, que seja demonstrada aí a boa fé, né, de ambas as partes, que o empregador ele teve uma boa fé para que ele possa manter os seus postos de trabalho, mas mediante uma negociação que atenda minimamente o interesse de ambas as partes aí, né? Ô, Fábio, Entendi. É. Fábio, só colocando um tempero na discussão aí, mesmo contrariando uma convenção coletiva, eu posso fazer essa comissão? Sim, acredito que sim. No período de crise, em virtude do momento excepcional, é possibilitado. Porque se a gente pegar o texto da MP, ele prevalece a questão de negociação entre as partes, né? Sem Inclusive ter por que, acordo individual. sem ter que fazer nenhum comunicado, né, doutor? Tanto a sindicato Exatamente. como o Ministério do Trabalho, a gente pode fazer essa negociação em comum, só dentro da Pode ser empresa. feito em comum. É claro que, assim, no Brasil nós temos uma gama enorme de sindicatos, né? Tem aqueles sindicatos que às vezes o empresário ele tem uma proximidade maior, se ele conseguir colher a anuência do sindicato, seria ótimo, né? Aquela tal questão. Eu estaria dando uma segurança maior, né? Mas eu entendo que não é necessária a anuência desde que haja uma livre negociação, sejam respeitados alguns requisitos constitucionais e previstos na CLT, minimamente. Legal. Bom, doutor, tem se falado muito sobre home office, né? Ultimamente tem até mesmo as empresas que tinham muita restrição em liberar o time para trabalhar de casa, tá sendo obrigado a fazer isso. Pergunta de quem que é a responsabilidade? Alô? Bom, continuando, nós paramos na questão do home office, foi isso? Foi. Legal. Então, com relação ao home office, deixa eu abrir minhas anotações aqui. Quem é que é responsável em comprar equipamento, computador, mesa, cadeira, né? Quem é que é responsável pela compra dos equipamentos, doutor, no caso do home office? O doutor tá mudo seu microfone. Tá me ouvindo? Boa, agora sim. Sim. Vamos lá. Ah, tá, vamos lá. Então, a responsabilidade é do empregador, tá? É vedado aí que o empregador, ele obrigue o empregado a adquirir qualquer equipamento, seja ele de tecnologia ou de infraestrutura. Tá, mas e nesse momento que foi tudo muito urgente, assim, se de repente o empregador não conseguir a curtíssimo prazo providenciar isso tudo, o que você sugere? Que não peça para o funcionário trabalhar de casa, é isso? Não, se porventura o empregado ele comprar algum equipamento, de repente tem que contratar, vamos supor, uma banda larga de internet mais rápida, o que pode ser feito é o reembolso, tá? Esse reembolso ele tem que ser feito dentro de 30 dias da data que foi instaurado a nova jornada de trabalho, ou seja, aquela jornada em home office, foi instalada hoje, de hoje a 30 dias, se o empregado fez algum desembolso, eu tenho que reembolsá-lo no prazo de 30 dias. Legal, então, reforçando, computador, mesa, cadeira, internet, linha telefônica, tudo por conta do empregador.
Exatamente. Eu não posso exigir que o empregado arque com esse custo. Isso é inerente à empresa. E o aluguel da minha casa? Compartilho? Se ele quiser compartilhar, seria uma boa, né? Né, com certeza. Mas eu acho que não vai acontecer. Legalmente não tem como o funcionário exigir isso aí também. Não, não, acho que Não, né? isso daí seria mais assim uma questão. É uma facilidade também porque o que acontece? É, muitas mães, muitos pais, eles também nesse momento não têm com quem deixar os filhos. Com quem Uhum. nós deixaríamos os nossos filhos? Seriam com os avós, vias de regra. Esses avós são um grupo de risco. Então, não tem como mandar, tem que ficar com a criança em casa. Se eu tivesse que me deslocar para a empresa também, como que faria? Então, Entendi. é uma facilidade também para os empregados. Então, eu vejo que não há Fábio, essa possibilidade. ô, Fábio, como é que E com fica a relação à alteração questão? contratual? Como? Oi. E com relação à alteração contratual, que para alterar o contrato de trabalho tem um prazo para você notificar o funcionário, reforçando aqui não só com relação a esse home office, né? Tem também Uhum. um prazo que você tem que notificar lá com aviso de férias. Como é que está essa questão desses prazos aí? Quanto à alteração de regime, que é do presencial para o home office, o teletrabalho, mínimo de 48 horas notifica, tá? O empregado notifica, pode ser por e-mail, algo que dê ciência efetiva ao empregado com 48 horas de antecedência. A segunda parte que eu não entendi muito bem a pergunta, desculpa, Paulo. Um aviso de férias, né, que são 30 dias, né, se eu não estou enganado, você tem que dar um aviso de férias para um funcionário com no mínimo 30 dias de antecedência, né? Dentro do estado de calamidade, isso está suprimido agora, pode ser feito com 48 horas também. 48 horas. Legal. Durante, é bom a gente deixar claro que é durante o estado de calamidade, tá? Restabelecida a normalidade, voltam-se as regras que vigiam anteriormente. Ô, Fábio, a Perfeito. questão do vale-refeição e vale-transporte, como é que fica essa situação? Não pode ocorrer corte, né? Pode de repente estar ocorrendo uma suspensão ou então uma substituição, um ticket restaurante eu substituo por uma alimentação, mas acho que o corte a não ser que haja algum acordo entre a empresa e o empregado, ó, você vai ficar em casa, então eu te fornecia, de repente, um ticket, te fornecia um estacionamento, eu vou estar cortando isso, mas tudo isso mediante acordo, tá? Não recomendo que saia-se cortando qualquer benefício que seja fornecido assim, sem antes conversar com os empregados. Mas, doutor, só para mim entender, a parte de vale transporte, né? Se a pessoa está em casa trabalhando, não há essa necessidade, né? Não há necessidade, né? Do vale transporte. Pode ser suspenso. Ok. Legal. Como, de repente, uma ajuda de custo com combustível, né? Uhum. Certo. Ô, Paulo, só acrescentando no bloco anterior, eu tinha comentado que esse empréstimo da folha dos salários seria um juros de 2,9, né, ao mês. Mas não, é 3,75 ao ano. Ao ano. Ao ano. Então, assim, ao invés de você demitir o funcionário e você não ter caixa e ficar sem pagar, é melhor você fazer um estudo e se programar para você tomar esse empréstimo bancário. É claro que o banco também vai ver o risco que ele vai correr, porque você vai passar por uma avaliação de crédito. Então, esse só, acrescentando só esse detalhe aí do bloco anterior. E até Legal. outras dívidas, Paulo e Adailton. Parece que os bancos também estão estabelecendo que para você adquirir qualquer prorrogação, você tem que estar adimplente, tá? Então, isso também é importante aí destacar. Porque senão, se a gente, de repente, muita gente vai atrás do banco e não vai conseguir nada, porque a empresa não vai estar ok, né? Legal. Exatamente.
Bom, e com relação à hora extra, eu corro o risco de ter que pagar hora extra para essa equipe aí que estiver trabalhando em home office? Como é que funciona essa questão? O ideal é sempre respeitar a jornada de trabalho, tá? Respeita-se a jornada de Mas como é que eu trabalho. vou exigir que ele, no que assim, a pessoa estando dentro da minha empresa, deu horário, a gente está lá, né, o chefe, o supervisor está olhando, às vezes fala, ó, deu horário, tal, não sei o quê. Mas a pessoa trabalhando dentro de casa, às vezes ela pode até se interter e esquecer disso, né? De, Vamos pô, 6 supor, horas. vamos supor, Paulo, o seu horário de trabalho é até às 18 horas. Depois das 18 horas, eu não vou mais mandar mensagem para você. Tá? Ok. Apesar da medida provisória, ela prevê que esses programas de comunicação, como nós temos hoje o WhatsApp, Skype, enfim, todas essas ferramentas de comunicação, elas não constituem tempo à disposição, regime de prontidão durante esse estado de calamidade. É bom que seja observada a jornada. Então, se eu tenho um empregado que ele trabalha das 8 às 17 horas, eu vou evitar de mandar mensagem para ele depois das 17 horas e antes das 8 horas da manhã, porque aí sim eu posso estar abrindo um precedente para correr um risco trabalhista, né? Fabio, é o seguinte, essas operadoras aí hoje, assim, dentro do sistema dela, você tem a condição, assim, tem que ver com cada operadora, mas, por exemplo, a Vivo tem a condição de você fazer a programação dentro do site dela, você entra e faz a programação do horário que o funcionário vai utilizar. Então, você bloqueia isso. Então, assim, ó, o funcionário só pode usar aquele telefone até as 18 horas e começar a utilizar às 8 horas da manhã. Então, você evita isso. É que muitas empresas não se atentam a isso. Como faz o contrato com a operadora e tudo bem, mas assim, existe essa possibilidade de você limitar o horário. Então, você não corre nesse risco. Meu chefe mandou uma mensagem às 18h30. Nem vai a mensagem, vai ficar bloqueada, que aí quando a gente fica sem sinal, não fica lá Exatamente. parado. Então, assim, você limita. Então, assim, os empresários, os empreendedores precisam estar atentos e avessos às novas tecnologias e que disposição tem. As pessoas não criam uma manada, vai usando, sem saber quais são os parâmetros que o sistema oferece. Então, tem que estar ligado a tudo que está acontecendo, quais são as ferramentas que tem, como é que eu opero. Então, assim, ninguém usa, ninguém aliás, assim, ninguém lê manual, né? Você compra uma Exatamente. televisão, uma geladeira, você liga na tomada e põe para funcionar. Nem sabe o que ela vai fazer. É a mesma coisa, a tecnologia. Você tem que saber, se informar. Então, assim, existe uma forma de você bloquear. Então, precisa ficar atento. Então, tudo é planejamento. Assim, na vida, é tudo planejamento. E a resposta sempre é duas situações para você. É sim e não. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Né? A gente está no momento de quem tem a informação sai sempre na frente, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Ficar atento a essas novas tecnologias, essas ferramentas, possibilitam que não seja aberto nenhum risco trabalhista aí para o empresário depois, né? Sim, claro. Então, eu corro o risco, por exemplo, de ter uma reclamação trabalhista onde o colaborador vai alegar que fazer hora extra e ele estando fora de casa, é difícil, né, fora da empresa, aliás, é difícil provar isso, né? Você acha que existem algumas ferramentas no mercado que faz algum tipo de monitoramento da máquina, meio que obriga, assim, ele a bater ponto também, início e final? Você acha que essas ferramentas, elas dão segurança jurídica para o empregador em não ter esse tipo de problema? Ou frente a uma reclamação judicial aí fica, mesmo assim, fica difícil para ter êxito, né? Vamos dizer assim, para comprovar realmente aquilo que não foi feito hora extra, sei lá. Veja bem, eu não sou especialista na área de TI, Uhum. mas o teletrabalho ele já era uma medida que vinha sendo adotada mesmo antes da pandemia. Então, empresas como da área de telemarketing, né, que terceirizam aí os seus call centers, sempre tem
ferramentas da área de tecnologia que possibilitam esse controle e dão totalmente uma segurança, não diria, acho que eu me expressei mal, não totalmente, mas dão uma segurança muito boa aos empresários. Ah, perfeito. Fábio, Paulo, só acrescentando aí, assim, hoje, assim, por exemplo, assim, com essa tecnologia, as empresas o que podem fazer? Tudo está em nuvem. Tudo é nuvem. Eu quero, assim, porque assim, a grande problemática é assim, ó, se o funcionário vai usar um Word para fazer em casa, se vai usar uma planilha para fazer em casa, então ele pode falar assim, estou trabalhando, continuo trabalhando. Mas as empresas, elas colocando em nuvem uma planilha, um Word, e assim, deu a hora do sistema, desliga. Essa Derruba. questão é questão de TI. Entendeu? Assim, ó, deu Uhum. aquele horário de 18 horas, derruba o sistema para ele, acabou. Ele não acessa mais. Entendeu? Existem Assim, sistemas, existem sistemas que, por exemplo, para se evitar aí a prorrogação da jornada, você bloqueia o acesso. A pessoa pode ter até, de repente, estar antes mesmo, quando a pessoa estava presencialmente na empresa, já existia um mecanismo que o acesso à rede era derrubado. Deu a hora da pessoa, o acesso era derrubado. Tá? E respondendo aí, Paulo, uma pergunta aqui da Marcela, por que ao invés de migrar para o home office não se adita o contrato para o teletrabalho? É bom a gente deixar claro que meio que são sinônimos, né? Home office, teletrabalho, são todos trabalhos realizados à distância mediante alguma ferramenta de tecnologia. Mas, Legal. de repente, esse aditamento pode ser feito nesse momento, mas não sei se é o mais indicado, porque será que após o fim dessa pandemia, o home office vai ser mantido? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos estar diante de uma outra realidade. A empresa, de repente, pode fazer um estudo onde ela pode avaliar que teve o mesmo desempenho com os funcionários estando presencialmente na sua sede ou não. Então, é melhor você fazer um acordo que vai ser anexo a esse contrato e ele vai perdurar no momento de crise. Legal. E assim, dando só um comentário, eu estava esses dias conversando com o CEO do ERP que a gente utiliza, e eu perguntei para ele como é que está essa questão do home office lá para eles. Ele falou que está tendo um feedback assim bastante positivo da equipe. Tá certo que assim é uma empresa de tecnologia e não tem produto físico nada, né? O time deles é saque, é marketing, é a parte de programador. E eles falaram que está tendo até uma maior produtividade do time trabalhando de casa, porque às vezes no meio do escritório tem interrupção, o colega passa, pergunta alguma coisa que às vezes não tem nada a ver com a empresa, né? O telefone do lado toca, e dentro de casa eles estão conseguindo focar melhor no trabalho de cada um deles e estão tendo mais produtividade. E querendo ou Exatamente. não, custos também, né, Paulo? Os Custo, né? custos também, porque Já ajuda também a redução de custos. Então, e qualidade futuramente, de vida, né? Eu acho que o home sim, office também proporciona uma qualidade de vida, porque em algumas cidades, talvez não, mas aqui em São Paulo, você para qualquer lugar que você vai em horário de pico é 1 hora, 1 hora e meia de trânsito, né? Ou uma condução lotada, você vai em pé, então você acaba chegando já cansado no trabalho, sem Exato. atividade nenhuma, né? né? E estagiário e aprendiz, eu posso também adotar o regime de home office para eles? Sim, sim, se aplica totalmente, tanto aos estagiários como aprendizes. Legal. Desde que o trabalho comporte isso, né? Perfeito. Com relação ao desligamento, se nesse período aí de pandemia eu demitir algum funcionário, ele é obrigado a realizar o exame demissional? Como é que funciona? Mesmo com essas recomendações aí de distanciamento? Entendi. Então, o demissional, ele vai poder ser dispensado, tá? Caso Uhum, o exame ocupacional, né, aqueles exames rotineiros, tenham sido realizados aí há menos de 180 dias. legal.
Bom, com relação aos treinamentos, né, de CIPA, SESMT, mantém normal ou também estão suspensos aí? Como? Esses treinamentos de CIPA, ou melhor, desculpa, com relação aos mandatos, com vencimentos de ou eleição de membro da CIPA, como é que funciona? Eles continuam ainda na CIPA até retomar as atividades normal e haver uma nova eleição? Como é que funciona? Fica suspenso qualquer tipo de pleito aí para eleição de novos membros e fica suspenso e o mandato deles fica prorrogado até o fim da pandemia. E daí, dentro de fim dessa pandemia, em 90 dias convoca-se, vai ter o pleito, né, a Legal. eleição. Tem uma das medidas do governo aí, a questão do recolhimento da FGTS, né? Ele está dando um prazo, se não me engano, de 3 meses para sem recolher e lá na frente tem um mecanismo aí para iniciar o recolhimento. Mas e se eu demitir o funcionário, o recolhimento da FGTS é normal? Então, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, o recolhimento é normal, porque a MP é justamente para se evitar a rescisão, né? Que a MP veio para manutenção dos postos de trabalho, e não para que ocorram as demissões. Tá? Então, se for fazer a demissão, vai ter que arcar com os custos normais. Perfeito, doutor. Paulo, Agora só acrescentando uma informação aí que o Fábio está colocando, é assim, até já questionei com alguns colegas, até comentei com a Márcia outro dia aí, sobre postergar o fundo de garantia e quando você toma esse empréstimo bancário. Há uma coisa que a Márcia conhece bem, o Fábio também, que é o diferimento dessas despesas. Quando você faz o diferimento dessas despesas, o que acontece? Você pode estar gerando um lucro fictício nessa contabilidade. Por isso que tudo nós temos que fazer conta e rever caso a caso. Porque quando você está gerando um diferimento dessas despesas, o que acontece? Você gera um lucro fictício. Você vai pagar mais contribuição social sobre o lucro e vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, assim, pode ser um tiro ao avesso. Você acha que você está ganhando, lá na frente, quando você vai apurar o seu balanço, você vai ver que você tem que pagar mais imposto do que você pagaria. Então, assim, tem que fazer o estudo para você ver se é viável ou não. Então, é muito fácil você falar, eu vou prorrogar esse negócio aqui, tudo bem. Não, não é assim. Tudo que for feito atropelado, feito sem planejamento, você vai arcar com as consequências. Então, assim, cada atitude que você tomar, você vai colher as consequências suas. Então, é isso que pode acontecer. Então, assim, é muito planejamento nessa hora para você não tomar na cabeça. Então, assim, essa é o que eu sugiro para todo empresário, empreendedor, prestar atenção. É claro, você vai falar o seguinte para mim, mas no simples, no meio acontece isso? Pode não acontecer, mas no lucro real e no lucro presumido, isso poderá acontecer sim, entendeu? Até porque legal, o consumo pode aumentar, né? Tá todo mundo em casa agora, sem consumir nada, lá na frente a gente pode ter um aumento da atividade econômica, né? Sim, com certeza. Márcio, e com relação a imposto, eu posso prorrogar o pagamento dos impostos? Quais eu posso prorrogar, quais eu não posso? Como é que está essa questão? Olha só, Paulo, isso aí está sendo uma polêmica, né? Porque saiu uma medida para prorrogação das empresas Simples Nacional e para microempreendedor. Só que é o seguinte, tem que tomar cuidado, as empresas têm que estar bem atentas a isso, com um bom relacionamento com o contador, para poder ter certeza do que vai fazer. Esses impostos do Simples Nacional é só em âmbito federal, tá? Então, âmbito estadual e municipal vai se pagar normalmente. Normal, tá? O único estado que aderiu também para o ICMS é o estado de Alagoas, o único. Dentro do lucro presumido e lucro real, não temos ainda uma posição, tá? Está, assim, o pessoal do Conselho, né, Federal de Contabilidade, juntamente com alguns empresários, tá?
entraram aí com uma documentação para ver se consegue também um prazo maior para os impostos, tanto do lucro presumido quanto do lucro real. Mas ainda não temos ainda uma resposta positiva. Tá. Com relação a quem é do Simples e tem essa questão da prorrogação de tributo federal, então é só na hora de apurar lá, de for gerar a guia, ele expurga o que foi imposto federal. Exatamente, Então, assim, aí prestando atenção. Então, 3 meses, né? Então, a partir de março, abril e maio. Para esses pagamentos serem feitos em outubro, novembro e dezembro. Só que tem que levar em consideração que lá na frente, junho, julho, agosto, vai estar aí vigorando, tá? Uhum. Então, assim, eu não sei, aí é caso a caso também, um estudo tributário, se vai valer a pena a empresa X ou Y está dentro fazendo essa prorrogação, porque eu acho que lá na frente vai ter um acúmulo de impostos, entendeu? Então, assim, se fosse para todas as empresas, tá? Então, assim, Simples Nacional foi prorrogado. Um acordo federal, estadual e municipal. Tranquilo, tá? Mas, assim, hoje, o que estamos vendo é só âmbito federal. Municipal e estadual continua no mesmo prazo. Continua. A dúvida, nós, contadores, quais são as dúvidas? Quanto a obrigações, entendeu? Então, assim, tanto o empresário sofre numa situação que ele não sabe dos impostos, o que vai acontecer futuramente, e nós, contadores, com as obrigações, que nós temos obrigações com as empresas, né? Então, assim, a gente tem aí uns parceiros, a gente está tentando ainda ver o que vai aparecer para as empresas do lucro presumido e lucro real, tá? Então, Simples Nacional, tomar cuidado. Ai, ótimo, foi prorrogado, mas tem que ficar atento, só âmbito federal. Ok? Tá, perfeito. E quem não pagou o DAS de competência de fevereiro, que teria que ser pago em março, está coberto por esses adiamentos, esses prazos novos? Não pagou a competência fevereiro com vencimento em 20 de março, vai arcar com juros e multa, tá? É só mesmo competência março, abril e maio, tá? Tá, e quem tem parcelamento em andamento também não muda nada, né? O parcelamento, o governo ele deu um prazo de 90 dias. Tá? Então a empresa que já está vindo com parcelamento, ele pode não pagar essa do dia 30 do mês passado e terá 90 dias para pagar. Ele vai ter aí ainda um tempinho para poder estar fazendo esse pagamento. Ele não vai ser excluído de parcelamento, tá? E você sabe se está no radar do governo? Tem ouvido falar aí alguma coisa de um novo refis, um novo mecanismo de negociação do imposto do Simples em aberto, alguma coisa nesse sentido? Então, tudo isso nós estamos aguardando aí do retorno. Nós não temos nada 100%, entendeu? Então, assim, a única coisa que hoje nós podemos falar, Simples Nacional. Tá? Legal. É uma grande luta, né, para ver o que consegue dentro dos outros tributos, no caso de outra tributação, lucro presumido e lucro real. Ah, legal. E com relação ao parcelamento, tem uma pergunta aqui. Eu possuo um parcelamento em dívida ativa com a União e estou inadimplente. Eu posso ser excluído? Não pode. Como é que está isso? Então, assim, o que acontece? O governo está dando 90 dias, tá? Então, assim, ele tem o parcelamento, mas agora ele não tem condições de arcar com esse pagamento, tá? Então, ele tem 90 dias para poder estar regularizando a situação. Tá? Ah, entendi. Então, lá na frente... O governo está dando de 3 meses para ver o que acontece, né? Então, assim, não perde o parcelamento. E o interessante aí, Paulo, ninguém perde. Assim, o que acontece? Como o cálculo é feito, a atualização pela taxa Selic, o governo vai estar com o valor dele atualizadíssimo. Daqui 90 dias, qual o valor? É o valor atual que pagaria hoje. Então, assim, é a taxa Selic que ele paga. Então, está atualizado o valor do governo.
E para um parcelamento de dívida ser considerado cancelado, vamos dizer assim, pelo governo, eu tenho que estar inadimplente há quantos meses? 1, 2, 3? Quantos meses eu tenho que deixar de pagar para ele me excluir disso? 3 meses, tá? São 3 parcelas que 3 você deixa de parcelas. pagar, é excluído. Entendeu? Então, por isso que, assim, eles estão dando 90 dias justamente para isso, para o contribuinte ficar tranquilo, né? Que não vai ter essa exclusão, no caso. Tá? Perfeito. E com relação à certidão negativa, porque deixando de pagar, enfim, pagando dentro do prazo novo do governo, vai deixar de cair como inadimplente, alguma coisa assim? Não. Essas certidões, elas vão ter validade por 90 dias. Até 30 de junho, elas vão ser válidas. Tá? Então, assim, o Entendi. contribuinte não precisa entrar no site da Receita para pedir uma atualização, nada, tá? Porque elas continuam com validade. Ah, legal. Tá? Bom, legal. Tem mais algum comentário que o pessoal tem te questionado com relação a tributo, Márcia? Como é que tá isso? Não, a preocupação maior é com lucro presumido e lucro real, entendeu? Essa incerteza. Então, o que fazer? Entendeu? Porque o que acontece? O primeiro trimestre, tanto para lucro presumido e lucro real, o pagamento é agora, 30/4, né? Então, assim, essa Entendi. incerteza que está. Mas é que eu falo, a gente tem que manter a calma, porque nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, hoje, dia 1º, de repente, até o dia 15, já sai uma nota, um edital, também essa liberação, para poder também estar pagando os impostos um pouquinho lá para frente. Ah, entendi. Vamos aguardar, né, ao É longo dos aguardar, próximos não tem dias, jeito. ver o que o governo se mexe aí e solta para gente. Com Agora certeza. vamos falar sobre dinheiro, sobre caixa, né? Agora vai Então, ficar bom. Agora fica bom. agora fica bom, né? Como é que eu faço para proteger o meu caixa, Dailton, durante esse período de quarentena aí? O que você me sugere? Eu pago todo mundo, não pago ninguém? O que eu faço? Não, assim, Paulo, é caso a caso. Assim, nós temos que fazer um estudo. O que o empresário, o empreendedor precisa fazer? Ele tem 5 pontos básicos que ele tem que seguir. Isso é fato. Assim, você tem que estar ciente que o seu conto a pagar e o seu conto a receber. Você tem que saber o que você tem que receber e o que você tem que pagar. É aquilo que nós focamos há um momento atrás, e as pessoas misturam PJ com PF. Então, assim, aí não sabe o que é despesa da empresa e receita da empresa, é tudo misturado. Então, tem que focar, estudar o fluxo de caixa e fazer a lição de casa. Fazer um fluxo de caixa empresarial. O seu fluxo de caixa pessoal é outro detalhe. Você tem que separar as coisas. Né? E aí você tem também que fazer o seguinte, tem que focar 100% quais são suas despesas e quais são suas receitas mais prioritárias. E você começar a verificar e ficar em cima delas, para que elas não fujam do seu controle. Assim, para você operacionalizar a sua empresa, você tem os seus melhores clientes que você atende, que te dão um volume maior de receita, você tem que estar atento a isso. E provavelmente, se ele tiver problema de caixa, ele vai vir com você para negociar. Então, a gente chama assim, você cuidar do ativo e cuidar do passivo. Então, você tem que verificar justamente isso. Ó, o que eu tenho que receber, o que eu tenho que pagar. Essa prorrogação que eu fizer nas minhas receitas vai impactar no pagamento dos meus clientes, dos meus fornecedores? Vai. Então, você vai ter que fazer um casamento dessas operações, ativo e passivo, para que você não tenha, a gente chama de descasamento financeiro. O seu ciclo você tem que fechar para que não haja um descolamento. Ó, eu tenho que mais pagar do que receber. Então, se eu negociei com o fornecedor que eu vou receber daqui a 60 dias, pagar daqui a 60 dias, eu tenho que ter caixa para receber daqui a 60 dias. Eu não posso ter diferente. Então, você vai ver as maiores despesas, as maiores receitas que você tem e deixá-las equalizadas. Esse é um dos caminhos que você tem que fazer para proteger o seu fluxo de caixa. A terceira, você tem que ficar atento às medidas que estão sendo divulgadas. E você pode se aproveitar das medidas que estão sendo divulgadas e você minimizar o impacto no seu fluxo de caixa. Então, assim, essa medida que tem para funcionário, a medida que tem para uma negociação dos impostos, uma melhoria do seu fluxo de caixa, você tem que estar atento,
tem que ficar ligado atentamente às notícias que estão surgindo. Fica ligado, fica atento, porque coisas assim, surgirão para que você possa mudar. A outra coisa é você fazer uma análise da sua assim, muitas empresas hoje trabalham com aquelas maquininhas de cartão de crédito e débito, né? Então, assim, ali você tem um fundo de receita. Então, a Caixa Econômica fez uma parceria com todos os adquirentes para que você possa negociar melhor esses seus recebíveis. Porque hoje eles embutiram uma taxa de juros, uma taxa de serviço lá, e uma das partes foi cortada algumas despesas. Então, a Caixa está ficando com uma dessas despesas desses adquirentes. Então, assim, você tem uma maquininha, fica atento e vê com o banco que você recebe como é que você pode minimizar esse impacto nos seus recebíveis e antecipar. Tem algumas operadoras que estão fazendo antecipação. Você vendeu 100 unidades monetárias, eles estão te devolvendo 100 unidades monetárias, para que o seu negócio não pare. Então, assim, ó, cara, tudo passa por planejamento. Assim, ó, ou agora o brasileiro aprende a planejar a vida dele empresarial, ou ele vai quebrar e não vai aprender. Entendeu? Então, assim, essas são as medidas para você proteger o seu caixa. Outra coisa interessante é assim, ó, você tem que analisar o seu estoque. Porque muita gente comprou e deixou estocado. Então, se você tem o seu estoque de matéria-prima, você tem o seu estoque de produtos acabados. Aquilo ali, quer queira, quer não, é dinheiro. Então, assim, se você tem um estoque ali, vamos pegar um exemplo, que eu até comentei com o pessoal. Nós estamos agora próximo da Páscoa. Muitas empresas produziram ovos de Páscoa e já colocou no supermercado. Eles produziram, sabe quando? O ovo de Páscoa se produz? Produz em dezembro. Então, assim, eles já desembolsou o valor lá de matéria-prima lá atrás, pagou funcionários, pagou todos os serviços para colocar no supermercado agora no começo de fevereiro. E para vender agora em março, em abril. O que acontece? É um dinheiro que está ali parado, é estoque ainda, não começou a venda. Uma dessas empresas, eu não vou citar o nome dela, mas assim, o que ela fez? Ela deu um desconto, abaixou o produto dela em 25%. Sabe o que aconteceu? Vendeu todo o produto. Ou seja, se ela ia receber do supermercado lá em maio, ela está recebendo agora na metade de abril. Então, assim, são coisas que você tem que estar atento justamente por isso. Atento em tudo que você está produzindo. Quais são os seus negócios? Para você proteger o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa a gente chama do grande rei. Sabe? O rei é que comanda todas as funções de um governo. Na sua empresa, quem governa a sua empresa é o seu rei. O seu rei chama-se fluxo de caixa. Então você tem que estar atento a isso. Entendeu? Com relação à promoção, é bacana, incentiva, só que é importante também o empresário, antes dele definir preço, desconto, vou baixar para vender mais rápido, enfim, ele também que precisa calcular a margem mínima necessária que ele tem que ter, porque não adianta nada ter toda essa redução, vai precisar lançar mão de recurso financeiro, talvez para pagar férias, enfim, fazer todo esse movimento de forma macro dentro da empresa e ainda por cima ele vai dar uma diminuída na margem dele, né? Então é importante também verificar essa questão, né? Sim, é importante, mas assim, Paulo, assim, nesse caso, o que foi feito? Foi feito, assim, por isso que eu falo assim, tudo é caso a caso, é estudo, você tem que estudar. Assim, o que foi feito? Assim, se eu diminuir o percentual do meu produto, quanto que eu vou perder de receita? Tanto, tá. Se eu for receber em maio, qual é o valor que eu vou ter precisar do meu caixa para fazer frente aos meus pagamentos agora? Tanto. E quanto que isso vai me custar captar no mercado financeiro esse recurso? Entendeu? Então, você chegou à conclusão seguinte, olha, eu posso baixar até tanto. Não é aleatoriamente o cara levanta o dedo e fala que está tocando o vento, fazer conta. Então, assim, ou se basear em preço, a gente vê muitas empresas, principalmente no segmento de e-commerce, que baseia seus preços no preço do concorrente. E isso é extremamente perigoso, porque cada empresa tem uma realidade diferente, né? Sim, então, assim, Paulo, aquilo que eu faço, assim, a tônica do nosso negócio aqui, do nosso slide, é você fazer planejamento. Para fazer planejamento, você precisa fazer conta. Então, assim, existe um negócio do mundo financeiro que a gente fala o seguinte,
O tempo, assim, é o que tem o valor. O tempo tem um valor. Então, assim, você tem que trazer o tempo do futuro para o presente. O seu caixa no presente, você tem que analisar o seguinte: o que eu tenho hoje para pagar que está lá no futuro? Então, eu trago o valor presente e você compara. Eu preciso de tanto. Agora, para mim precisar de tanto, quanto que eu vou pagar no mercado financeiro? Aí você vai no futuro de novo, naquela mesma data que você vai receber. Bom, aquela mesma data eu vou pagar tanto. Qual a diferença que eu vou ter? Eu vou ganhar ou vou perder? Não, eu vou ganhar, tá bom. Ah, não, vou empatar. Assim, existe uma definição assim: se você tiver um valor atual maior ou igual a zero, todo o seu projeto você pode validar. Então, se tiver um valor negativo, invalidou o projeto. Então, você tem que fazer cálculo. O que o brasileiro não gosta de fazer, não quer fazer, é cálculo. Esse é o grande detalhe. Você tem que ajustar as suas contas. Então, você tem que seguir esse parâmetro. Fluxo de caixa é o teu rei. É o que comanda a sua empresa. Nada mais. E tem muitos empresários, muitas empresas, eles nem sabem o que é um fluxo de caixa. Nunca fizeram. Entendeu? Então, nós temos um exemplo que você conhece. Não é? Exatamente. A gente sabe, não existe. Então, o que acontece? A empresa começa a cair. Entendeu? Ela não tem uma visão. Ela não sabe o que vai acontecer futuramente. Então, é complicado. Tem que ter um estudo. Não tem jeito. O momento é de austeridade agora, né? Onde se, de repente, utilizar esse maior disponibilidade de tempo justamente para fazer essa lição de casa, né, Dailton? Exatamente. Sim. E buscar outros recursos, inventar, entendeu? Tentar melhorar de alguma forma. É hora de pensar onde eu estou errando, o que está acontecendo com a minha empresa, entendeu? E começar. É que muita gente pergunta: o que vai acontecer lá na frente? Ninguém sabe. Então, essa é a hora de pensar, analisar, ver o que vai valer a pena, entendeu? Ô, Paulo, e tentar seguir. A Marcela está perguntando aqui, né, como o microempresário consegue fazer essa análise de caixa sozinho? O que falta conhecimento técnico, simplesmente análise aritmética? Marcela, não é só análise aritmética, não. Assim, tem todo um padrão para se executar, tem toda uma metodologia, assim como em direito, tem toda a metodologia para você definir uma defesa. No mundo econômico e financeiro também existe. O que acontece é assim, os empresários querem contratar funcionários baratos. Funcionário barato não te dá o resultado que você quer. Existe uma definição assim que muitos não devem conhecer, mas assim o presidente, fundador do Banco Bradesco, ele tinha duas definições interessantes. A primeira definição que ele tinha não é quanto eu te pago de salário, é quanto você me dá de resultado. Esse é o ponto. E assim, o que os empresários não querem saber o seguinte: eu quero contratar um cara, pagar um salário mínimo, mas esse cara vai te dar o resultado que você espera? Não vai te dar. Então, assim, às vezes você deixa de contratar uma pessoa para pagar 2 salários mínimos que te dá o resultado que você espera, que ele vai ter essa técnica. Se ele não tiver essa técnica, você vai treinar com essa pessoa, ou então você contrata um consultor. Estamos aqui à disposição. E a outra definição que o Amador Guedes tinha era o seguinte: eu prefiro ganhar 1000% de 100 do que 100% de zero. Então, assim, essa mentalidade que o brasileiro tem que mudar. Entendeu? Assim, você tem que formar os seus profissionais, contratar o melhor profissional para administrar o seu negócio. Não é o baratinho que sai caro, que dá prejuízo. Entendeu? De repente economiza na hora de contratar, mas lá na frente o rombo vai ser muito maior, né? Vai. Não, assim, com certeza. Isso acontece na nossa área, não é? Sim, com certeza. A roda, né? A gente roda por aí, a gente vê essas coisas acontecerem. Não, mas eu quero contratar um cara por R$1.200. Tá, que conhecimento que ele tem? Não tem conhecimento nenhum, então você vai te dar prejuízo. Eu tenho um cliente que ele perdeu um negócio, um cliente dele aí, porque não contratou um estagiário para fazer simplesmente uma anotação para a empresa, que a empresa queria. Queria custar esse estagiário para ele R$1.300. Perdeu a receita total da empresa. E era um bom cliente para ele. Então, assim, essas coisas tem que ficar atento. É aquele negócio, assim, não é quanto que eu vou
está investindo, é quanto que eu vou estar ganhando. Para isso, precisa fazer conta. O brasileiro não gosta de fazer conta, assim, tem ódio da matemática. Então, tem que... Por isso que eu fiz direito. Eu não quis falar nada. Eu, então, que são tantos anos, então... E como é que eu faço para implantar o passo a passo de projeção futura, de fluxo de caixa? Porque eu não tenho, assim, muitas empresas não têm realmente fluxo de caixa. Então, como é que eles podem fazer para implantar esse passo a passo, fazer as projeções, começar a fazer? O que você sugere? Como é que você orienta isso? Olha, assim, o que eu oriento você pegar todas as suas receitas, todas as suas despesas, aquilo que eu comentei lá atrás, e você fazer uma classificação da importância daqueles valores. Você tem 100% total das suas despesas, da sua receita, assim, você faz aquela proporção 80-20. 80% das suas receitas, as maiores que são, e quais são os 80% das suas despesas. Você começa a fazer o seu passo a passo, então você vai relacionar. Agora, o que eu sugiro? Assim, você tem que fazer um planejamento para 1 mês, 6 meses, 1 ano. Você fala assim, vou fazer um fluxo de caixa por mês. Tá, e daí? Você tem um recebimento daqui a 60 dias. Como é que você faz? Você vendeu na sua maquininha para receber daqui a 60 dias. Como é que você vai fazer? Então, você tem que enxergar a curto, a médio e longo prazo. Então, assim, o passo a passo é esse. Separar 80% das suas receitas e despesas e começar a colocar no papel e você começar a montar, mês a mês, pelo menos durante 1 ano. Isso não é difícil. Você pegar o microempresário, o pequeno empresário, são poucas contas. Ele não faz por preguiça. É simplesmente isso. E é mais cômodo eu falar assim, eu guardo na cabeça as contas que eu tenho que pagar. Aí deixa eu pagar uma conta, acumula, paga juros, e aí vira uma bola de neve. Então, assim, é colocar no papel. Você tem que colocar no papel. Se colocar no papel, você começa a enxergar o caminho. Não existe mapa mapa do Brasil que você enxerga mentalmente. Você pode, talvez, ficar pensando onde fica o mapa, em cima ou fica embaixo. Mas você tem que ver no mapa realmente onde que é. Então, você tem que ir lá e buscar no mapa. Então, o fluxo de caixa é o seu mapa. Então, você vai querer saber aonde eu vou chegar. Então, você precisa do mapa. O mapa chama fluxo de caixa. Legal. E você acha ideal trabalhar só com o realizado, mas no realizado que eu digo é aquela questão, porque você compra o que você já comprou e o que você vendeu e tem para pagar pelos próximos meses e para receber pelos próximos meses, ou você sugere também que eu faça de acordo com com a história, média histórica de venda dos últimos meses, faça um previsto também do fluxo de caixa. Você acha que isso funciona também? Ajuda a Isso fazer é o que é essa o gestão? correto, Paulo. Isso que é o correto. Assim, você tem que trabalhar com previsto e realizado. Porque daqui a 8 meses eu já começo a planejar para mais 12. Então eu tenho que é o previsto que é realizado. Inclusive, você tem que pensar assim, quanto eu quero crescer em 2021. Você tem que saber. Se você vai crescer receita, automaticamente você vai crescer despesa. Se você vai crescer despesa, vai ter um crescimento de pessoal? Vai. Assim, existe um número assim que a gente chama de número mágico, fictício, assim. A folha de pagamento representa em cima do seu faturamento entre 17% e 25%. Então, assim, minha folha de pagamento é 35%. Cara, começa a analisar. Assim, há um perigo aí na sua frente. Assim, normalmente, quando eu vou nas empresas, eu vejo justamente o seguinte: me dá folha de pagamento. Aí o cara me dá folha de pagamento, me dá as últimas 12, eu quero dar uma olhada. Aí, é automático, compara com a receita. Meu, você tem funcionário demais aqui, tem gente não fazendo nada. Entendeu? Então, Oi? Só para que é uma pergunta que chegou aqui para mim pelo WhatsApp, nesse ponto que você está abordando, da folha da folha de pagamento representar aí 35%, você entende que esse seria um momento para que seja feita alguma análise? É claro que por alguém que tenha aí o conhecimento para isso, para ver se eu tenho que reduzir o meu o meu quadro pessoal de pessoas? Sim, com certeza. Você precisa de alguém que. Assim, Fábio, a gente chama de uma visão
de helicóptero. Você assim, você está de fora, você enxerga todos os problemas. Você não se envolve com o lado emocional da coisa, do negócio. Você envolve com o lado da razão do negócio. A razão do negócio é a busca pela lucratividade da empresa. Então, assim, eu não vou ver se naquele departamento tem 10 funcionários e tem que proteger os 10. Não. Meu, aqui, nesse local, quanto que produz de receita? Ah, não produz nada de receita. Então, tem que ver se realmente precisa ou não. E esse momento é agora, entendeu? De você fazer esse estudo e essa análise. Então, assim, tem muitas empresas infladas no número de funcionários, cara. Com certeza. Muito. Muito. Maravilha. Obrigado, professor. E com relação a recurso financeiro, o Adailton, onde você sugere que seja feita a busca por recurso financeiro imediato? Paulo, é assim, tem um outro detalhe nas empresas, que assim, você vai olhar todas as suas despesas. Então, assim, às vezes, muitas vezes, você tem lá um equipamento que você nem usa mais dentro da empresa, não serve para você, mas serve para outra empresa. Está lá parado. É a hora de você pegar e fazer um leilão, né? Hoje a internet é boa nisso. Você faz um leilão daquele equipamento para alguém que você vai utilizar. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje o seu faturamento você produz lá 1.000 unidades de qualquer produto. E aquela marca que você tem lá, ela produz somente 500. Então você já tem uma de 1.000, mas você está sobrando lá uma de 500. Você faz leilão dessa daí, você faz dinheiro. É aquele outro lado que eu falei para você, questão do estoque. Você tem que olhar o seu estoque. Aqui tem o seu estoque lá que você não vai utilizar, não está utilizando agora. Você tem que fazer aquilo gerar dinheiro, precisar gerar mercadoria. Ó, eu não vou precisar disso, mas tem alguém que precisa desse material aqui. Vende para aquele que precisa. É seu concorrente, mas você precisa fazer dinheiro. Aquele estoque que você vai usar daqui a 60 dias, daqui a 60 dias eu compro, eu faço dinheiro agora. Então, você tem muita coisa que você tem que voltar a olhar para dentro da empresa e ver o que é desnecessário. Outra coisa assim, se você tem um carro feito leasing, eu vou precisar desse carro, vou precisar dessa despesa, é melhor você devolver o leasing e você eliminar essa despesa. Então, você já vai estar melhorando o seu caixa. Ah, eu estou no imóvel que é feito um leasing, tá? Chamado de leasing back. E você recebe inadequado, uma outra situação. Assim, você tem que voltar a se olhar para dentro da empresa, para minimizar os recursos que você tem. Às vezes, o recurso que você precisa está dentro da empresa e passa pelo corte do funcionário. E aí você tem que analisar o seguinte: qual é o meu fluxo de caixa? Se vai ser viável esse momento ou não. Ah, não é viável agora, mas você já tem que deixar no radar que em algum momento você vai precisar fazer isso. Você vai ter caixa, você vai ter que fazer isso. Ajustar para você sobreviver. Ninguém monta uma empresa para quebrar em 3, 4 anos. Você monta ela pensando que ela vai ser eternizada, né? Que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, essa é a ideia que você tem como empreendedor, como empresário. Então, é isso que você tem que fazer. Legal. Hoje em dia, o e-commerce, ele trabalha com estoque, a grande maioria, né? Com estoque bem enxuto. Inclusive, muitos deles trabalham com a modalidade cross-dock, né? Onde eles só compram o material depois que é feita a venda. E eu tenho observado que tem muito e-commerce fechado porque a indústria, o fornecedor do material fechou. Ou parou de produzir, no caso de indústria, ou se é uma distribuidora, fechou, parou, não está mais atendendo, consequentemente o e-commerce teve que fechar, encerrar, pausar, né, a sua operação. O que você sugere para quem ainda tem, ainda tem estoque, porém sabe que o fornecedor daquele material está fechado? Você sugere manter essa política de desconto? Eu vou baixar o preço para vender mais rápido, ou você sugere segurar que vai chegar uma hora, por exemplo, só ele vai ter no mercado, ele vai conseguir vender, não pelo um preço exploratório, mas pelo preço normal, preço cheio, sem o desconto que os concorrentes praticam? O que você sugere nesse caso? Cara, segura, porque assim, é oferta e procura. Se você tem o produto e você sabe que ele tem uma facilidade de venda, segura. E você vai ganhar dinheiro com isso. Vai ter muita gente querendo comprar, e o seu preço automaticamente sobe.
Quer dizer, que nem o pessoal está reclamando do seguinte, alguns reclamam assim, o dólar está 5,25. Quem está dando risada que o dólar está 5,25? É quem É vende o para fora. exportador. O exportador vai ganhar dinheiro. E quem importa vai perder dinheiro. Mas aí existe assim, é que as pessoas não sabem disso. Tá? Falta conhecimento, falta sabedoria. Assim, se você é importador ou se você é exportador, existe um mecanismo no mercado financeiro que se chama hedge financeiro. Ou seja, você está vendendo para fora. Você quer manter a sua lucratividade com uma baixa do dólar? O que você faz? Você compra um contrato no mercado financeiro, redeando essa operação. É um dólar que eu comprei, então eu vou vender um dólar, então eu vou comprar um dólar nesse valor aqui. O dólar veio para 4,25. A minha venda continua sendo 5,25. Se você é importador, você tem que fazer um hedge para você garantir essa operação. Só que falta o quê? Falta conhecimento para o empresário. O empresário não tem essa visão, você acha que o dólar subiu e tal. Mas existe mecanismo. Então, assim, você tem que conhecer. As pessoas não conhecem. Então, aí fica difícil para eles. Então, assim, no seu caso, assim, se eu sou o único que tem no mercado esse produto, eu dou uma segurada que eu vou ganhar dinheiro com ele. Legal. Deixa eu só fazer um comentário agora, mais voltado para a área de marketing mesmo, comercial. Essa dica que o Adailton está dando faz todo sentido, né? Segurar, tem a lei da oferta e da demanda, porém é extremamente importante o empresário não querer se aproveitar nesse momento, tá? Todos os produtos, aí a própria indústria, ela tem lá o preço de tabela e em cima desse preço de tabela os varejistas dão um desconto de acordo com a sua política de preço. Assim, não queira inflar isso, não, agora só eu tenho, eu vou cobrar quanto eu quero, porque talvez você até consiga realmente vender nesse momento pela falta, mas você pode ter certeza que a médio e longo prazo vai ser assim, a ruína da sua empresa, porque ninguém mais vai comprar. Quando o mercado normalizar, você pode ter certeza que os caras que compraram com você se sentindo, de certa forma, explorado pelo preço, não vai mais comprar. Então, é bastante importante o empresário também enxergar nesse sentido, né? Não querer usar esse momento para se aproveitar dos outros, vamos dizer assim. Você tem que fazer a média do mercado, né? Então, assim, A média do claro, mercado. se você tem uma rentabilidade razoável, assim, não é você, o produto custa 100 unidades monetárias, porque não tem ninguém vendendo, eu vou cobrar 200. Não. Assim, qual é a margem que eu tenho para ganhar e aproveitar? Se o seu fornecedor, no caso do livro, ele vale 100 unidades monetárias, ele te vende por 45, então você tem uma margem e ganha, só que atualmente você pratica só por 85. Você pode, se é 85, você pode ir para o 100, ó, o preço dele é 100, porque é o mesmo valor. Tá? É isso que acontece. No mercado de livro seu, acontece justamente isso. Você compra vale 100 unidades monetárias, você compra por 45 do seu fornecedor, só que você vende por 85, colocando a sua margem. Mas você tem mais uma margem de mais 15 para vender. Então, é isso que, nessa colocação que eu estou dando, entendeu? Legal. E com relação a cuidado na hora de pedir um empréstimo bancário, o que você recomenda, Dailton? Você tem que seguir alguns passos para isso, Paulo. Assim, você tem que consultar com seus agentes financeiros qual a taxa que ele está praticando, né? E outra coisa, a gente vai voltar no nosso rei lá, o fluxo de caixa. Eu vou tomar um empréstimo, eu preciso visualizar o seguinte. Primeiro o seguinte, quanto que eu preciso de recursos para tomar emprestado? É a primeira análise que você vai fazer. Meu fluxo de caixa aponta que eu preciso de 30 unidades monetárias. Ok. Você vai ter que fazer um planejamento. Assim, qual o prazo que eu vou pedir para começar a pagar essa prestação? Qual é a condição de taxa de juros? Qual é a negociação que eu vou ter? Eu vou ter receita para pagar essa prestação daqui a 3 meses? Daqui a 4 meses? Você tem que analisar. Você não pode tomar empréstimo para cobrir fundo de caixa. Para cobrir fundo de caixa, você tem que rever todas as suas despesas. O normal é você tomar empréstimo para você alavancar a sua empresa. É diferente.
As pessoas confundem alavancagem de crescimento com furo de caixa. O furo de caixa seu aconteceu por algum motivo. Qual motivo? Eu contratei mais do que devia, eu gastei mais do que devia, eu paguei conta da pessoa física na pessoa jurídica. Então, é isso que acontece. Então, você vai para uma empresa e fala, meu caixa está precisando de 10 unidades monetárias, então eu vou tomar emprestado. Mas você vai ter dinheiro para pagar daqui a um mês, esses 10 que você tomou. Então, são essas condições que você tem que ver. É um balde furado, né? Se eu não consertar o furo, eu posso jogar dinheiro lá em cima que vai vazar, vai continuar vazando. Vai vazar, não continua assim. É que é aquele negócio, Paulo, o empresário brasileiro não faz conta, não faz planejamento. Vai no oba-oba, opa, vamos lá. Daqui 2 anos, 3 anos, fala assim, quebrei. Por que quebrei? Eu não sei, sabe sim. Ele sabe por que quebrou. Ele administrou errado o caixa dele, ou seja, não fez a lição de casa. Então, assim, não é questão aritmética, não, é questão de planejamento mesmo. Você saber onde você está e onde você quer chegar. Daí, Foi, Fabio. Eu acho que também é importante que às vezes o que acontece, o empregado ele vai sangrando a empresa, constitui um patrimônio na pessoa física, de repente, e acha que isso nunca vai chegar nele, né? Exatamente. Corre esse risco ainda, né? Corre esse risco aí, assim, tem muito empresário ainda achando o seguinte, que o patrimônio dele está escondido. Até a página 1, você sabe bem disso. A hora que o juiz lá dá um Ctrl B, ele encontra lá o seu imóvel no seu nome, ele não fez nada, ele não você quer fazer, assim que eu falei para a Márcia, você quer fazer a coisa errada, faz certo. Né? Isso é coisa de jurídico, quer fazer a coisa errada, faz certo. Contrata um advogado para fazer certo. Sim. Então, assim, acha que não vai atingir ele. Atinge, porque se o juiz dá um Ctrl B lá, ele vai bloquear a conta dele onde ele estiver, vai bloquear o imóvel dele onde estiver. Mas está no nome da minha esposa. Tá bom, mas a esposa foi casada com você com 1 milhão de bens. Então, assim, o bolo, entendeu? Então, assim, hoje não tem nada escondido. Está tudo interligado, né? Tudo interligado, assim, ó. E os caras não imaginam, Fábio, assim, ó, o tamanho do computador que a Receita Federal tem por trás dela, não. Assim, eu estava falando para a minha esposa agora, há pouco, na hora do almoço, que assim, todo mundo vai receber pelo 136 um telefonema dizendo o seguinte, fazendo algumas perguntas para você, você respondendo. São 124 milhões de pessoas que eles vão fazer isso em uma semana. Agora, para fazer isso em uma semana através daquela URA lá, o que acontece? Você precisa ter uma baita de uma máquina fazendo isso. Então, assim, ele tem todo o seu cadastro, meu. Esse já vai me ligar no meu celular. Assim, está lá no meu celular, meu CPF, meu RG, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, está tudo lá. Ele vai pegar, me ligar e fazer todas as informações. Então, assim, todas as informações são cruzadas. Hoje, você está chipado, meu. Então, assim, não adianta você querer esconder, você ficar, falar, eu sou acéfalo de informações, eu não tenho nada. Não, eles sabem tudo de você. A gente não sabe, eu não sei de vocês, mas o governo sabe tudo de vocês. Sim. Então, a gente precisa estar ligado nisso. O empresário precisa estar sabendo disso. E eles acham que não, está tudo escondido. Não se esconde nada hoje. Tem muito empresário ainda que está naquele tempo de que era tudo era possível esconder de alguma forma, né? E hoje em dia cada dia está mais difícil com esse cruzamento de informações, né? Tá tudo interligado. O cartão de crédito, se você gasta a partir de determinado limite, se você compra um imóvel, o cartório de imóveis ele vai comunicar a receita e por aí vai, né? Mesmo essa maquininha de cartão, os bancos passam informação para a Receita Federal automaticamente já está sabendo do seu faturamento, entendeu? Aí acontece, pessoa física, eu tenho uma maquininha de cartão, mas está no meu CPF. Não declara imposto de renda. A Receita Federal já está sabendo do CPF dela por essas informações do banco. Exatamente. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E assim, as pessoas não sabem ainda, assim, não estão sabendo, assim, e primeiro o empresário saía daqui do Brasil, vou no Paraguai, vou abrir uma conta, uma empresa lá e está tudo resolvido. Cara, não é mais assim. Se atravessou o Mercosul, você vai ser grampeado. Quer um exemplo? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Foi grampeado o seguinte, a informação da Receita Federal com a Receita Federal lá no Paraguai. Então, assim, são interligadas todas as informações. Então, assim, aí descobriu que o cara tinha R$1 bilhão para lavar no Paraguai. Sabe por onde que ele está fazendo? Fazendo, sabe essas
operações que tem no mercado, o pessoal fala o seguinte, ó, aplica aqui comigo nessa empresa que foi aberta, 4% ao dia. Todo mundo recebe esses e-mails. Vou lá, aplica, porque Bitcoin. Cara, toma cuidado com isso. Essa é a maior rede que o pessoal faz, que você cai lá nessa rede aí, você põe um dinheiro lá, quando você vai ver, já era. O cara some e não paga ninguém. Entendeu? Assim, ó, o Ronaldinho Gaúcho disse que estava com R$ 1 bilhão aí para lavar. É uma notícia que corre aí, né? Aquele tal negócio, né? Para que você vai ter uma cidadania se você está indo para um país que com o RG você pode entrar, né? Pô, a história não bate, né? Não bate. Com certeza. Mas assim, o empresário precisa estar atento a isso, né? Que as coisas já mudaram, né? Entendeu? Mudaram bastante, né? E mais uma aqui, só para a gente encerrar. O que você acha? Qual que é a sua opinião, Adailton? Agora é o melhor momento para mudar de ponto, explorar, porque haja vista que a maioria dos concorrentes estão fechados. Você acha que agora tem que investir em crescimento da empresa? O que você sugere? Que ação, além de tudo isso que já foi dito, né, ao longo dessas horas aí que estamos nessa reunião, o que você sugere com relação a crescimento de empresa? Paulo, assim, cada caso, um caso. Assim, a gente vai ter que voltar na mesma história, fazer um planejamento e estudar. Quando você vai abrir um negócio, você tem que fazer um planejamento seguinte. Imagine que você vai abrir um restaurante. Você tem que ver, assim, naquela rua, as pessoas passam de carro ou passam a pé? Ah, tá, passam de carro. Quantos carros passam por aqui por hora? Tantos carros. Os carros que passam aqui são qual classe A, classe B, classe D? Quais são os modelos de carro? Então, quantas pessoas passam dentro do carro? Se passa gente a pé, quantos passa? E dentro disso aí você fazer todo um levantamento, ver o seguinte, olha, qual a renda per capita daquela região? Quanto que é possível ter de receita naquela região? Bom, eu vou mudar de ponto, assim, a mudança do meu ponto vai me aumentar minha receita ou vai me diminuir minha receita? Então, só através do planejamento é que você vai conseguir definir isso. Então, assim, as pessoas acham o seguinte, aquele ponto ali é ideal porque o cara vendia muito ali. Tá, mas que produto que ele vendia? Como era a qualidade dele? A minha qualidade é igual a dele? Meus produtos são igual ao dele? Então, você tem que fazer uma análise geral desse mercado e ver se realmente vai impactar. Só através do estudo você pode fazer isso. Você não pode se aventurar. Assim, vai aventura, assim, você pode pegar chuva, você pode pegar uma ribanceira e aí você quebra. Né? Assim, você tem que fazer tudo. Não é se aventurar. O momento não é a hora de aventura. Adailton, eu acho que foi até uma conversa que a gente teve ontem, por exemplo, no ramo de restaurantes aí, se as empresas vierem adotar o home office, como que vão ficar aquelas regiões comerciais onde a gente tinha muitas vezes aí 10 restaurantes na mesma rua? Será que eu vou ter o mesmo número de fluxo de pessoas passando, seja de carro ou a pé, por aquela rua? Porque vai estar todo mundo em casa. Será que o comércio não vai migrar agora mais para aquelas regiões onde as pessoas vão estar trabalhando em home office? Exatamente. É por aí. Tudo vai mudar agora, né? A tendência é essa, né? E assim, voltamos ao planejamento. Você tem que planejar. Se você não planejar, você não vai conseguir sair do lugar. Assim, você abre um túnel e não sabe onde vai chegar. Eu vejo que, assim, a humanidade, tá? Não só aqui os brasileiros, enfim, acho que toda a humanidade vai sofrer grandes mudanças de comportamento, mudanças econômicas. E, na minha opinião, o dinheiro, ele não some, né? Ele troca de mãos. Esses momentos de crise aí faz o dinheiro circular. Então, ele ficava concentrado em um canto, ele vai se concentrar em outro. Então, eu acho que vale a pena aí cada empresário fazer a lição de casa, né? Focar, olhar todos esses pontos que foram levantados aqui, mas também vale muito a pena o empresário olhar um pouco para fora da caixa, para ver as oportunidades, porque
nesse momento onde a grande maioria das empresas estão fechadas, principalmente o comércio físico, né, o varejo físico está fechado, ele tem que analisar, pô, será que eu consigo automatizar a minha operação? Será que eu consigo ir para o e-commerce? Ou não, não dá, eu presto serviço, eu faço serviço, é um serviço presencial, no caso de salão, de cabeleireiro, entre outros. Então, o que eu faço agora? Eu vou ficar o dia inteiro de pantufa em frente à televisão, ouvindo notícia que vai me deixar pior? Não, começa a interagir com o seu público, sabe? Começa a fazer um trabalho para quando você voltar, esse pessoal que está aí há 10 dias e a gente não se sabe quanto tempo mais vamos ficar em quarentena, eles vão sair precisando do seu serviço, né? Eu estava até conversando com um rapaz da barbearia onde eu corto o cabelo, assim, pô, os caras vão sair tudo cabeludo e barbudo. A primeira coisa que vão fazer é correr atrás de um cabeleireiro. Eu falei, Nem todos. realmente, então, é. A Falei, mas o que mulherada, você a tá mulherada tá fazendo? pensando isso, viu? Tá pensando isso, né? Aí eu falei, o que você tá fazendo para quando essa galera sair de casa procurar você? Ah, não sei, tô vendo. Eu falei, então, acho que vale a pena pensar nisso. Então, além de toda essa questão de fazer esse planejamento e tomar essas decisões aí voltada para o aspecto tributário, trabalhista, financeiro, gestão, é muito importante também olhar um pouco para fora. Se eu não me engano, é o Warren Buffett que diz uma frase que quando todos estão... Ai, meu Deus, fugiu. Quando todos estão assim, Ganancioso. gananciosos, é o momento de você ter medo. Agora, quando todos estão com medo, é o momento de você ser ganancioso. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, enquanto está todo mundo com medo, é o momento de você ir para cima, ser mais agressivo e fazer a diferença, né? Então, fica a Exatamente. dica aí, a gente está, eu e a Adelton, a gente tem conversado também, vamos trazer outras lives também focadas na parte comercial, vendas, marketing, e-commerce, né, para ajudar todos aí nesse momento. Mas o importante, acho que até o Mandetta deu um recado esses dias, né? Falou: meu, vamos parar de ficar o dia inteiro na frente da televisão assistindo noticiário que só traz notícia ruim, vamos passear, vamos respirar, fazer um exercício. E para complementar essa dica dele, vamos olhar para fora. Vamos parar de olhar para o problema e olhar para fora. Mas e o meu cliente, como é que está nisso tudo? Porque ele também tem necessidade, ele também vai continuar consumindo, né? Exato. É isso, pessoal. Vocês têm mais algo a complementar? Tô. Mais algum comentário? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Estar aqui com vocês discutindo aí um tema que não é importante só para nós, acredito que seja importante para o país, né? E que essas reflexões aí possam de alguma forma aí colaborar com quem nos ouviu aí, né? Só tenho a agradecer, tá bom? Perfeito. Nós que agradecemos e a você, doutor Fábio, a Márcia, o Adailton também, né? A Adailton é de casa, e assim, eu e a Adailton, a gente estamos deixando aí as portas abertas para vocês, sempre que vocês quiserem trazer notícias novas, trazer informações, se alguém quiser também o contato de vocês, manda mensagem para a gente direciona. E os nossos canais estão abertos a você, tanto o blog, as redes sociais, enfim, sempre que vocês precisarem, quiser mandar esse tipo de informação que vocês prestaram hoje para a gente, informação boa, né? Informação essencial, as portas estão abertas. Também queria agradecer a todos que assistiram, que participaram. Podem deixar os comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão para outros temas, podem colocar aí nos comentários do vídeo, que nós vamos trazer especialistas e também utilizar o nosso conhecimento aí para ajudar vocês. E não esquece, curtam lá nossas redes sociais para estar e o canal esse nosso canal também do YouTube para ficar acompanhado. Tem uma surpresa, né, Ada? Um e-book? Sim, sim, sim. Nós estamos finalizando um e-book sobre capital de giro. Então, aí na descrição do vídeo tem um link para você só colocar o nome e e-mail que
acho que até amanhã estaremos enviando esse e-book para vocês, tá? Para quem tiver interesse. Então, pessoal, muito obrigado e a gente espera que tenhamos ajudado aí. Pelo convite. Eu vou querer um e-book. Vai querer se cadastrar lá, então, doutor. Obrigada pelo convite e precisando da gente, estamos aí para ajudar a todos. Obrigado, Marcia. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ailton. Obrigado, Paulo. Obrigado, Márcia. Obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.